Uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil prendeu um investigador do DENARC e a mulher dele. Segundo os promotores, o casal abastecia o tráfico com informações sigilosas, maconha e outras drogas. O sufoco no trem. Hoje o problema foi na linha 9 Esmeralda. Na CPTM, é uma falha a cada 3 dias pelas contas do SPTV. A partir de domingo, a conta de luz vai cair para 3,5 milhões de consumidores do estado de São Paulo. Nas indústrias, a redução chega a 30%. Um grupo de professores saiu da sala de aula para aprender. É uma experiência para mostrar que as ruas das cidades estão cheias de história. São Paulo, 35,9 graus. O recorde do ano foi registrado à tarde no Mirante de Santana. Dos termômetros de rua, que não medem a temperatura oficial, o calor passou dos 40 graus. Agora, no SPTV. Boa noite. O investigador do DENARC, que é exatamente o departamento que combate o tráfico de drogas, e a mulher dele foram presos na Operação Tormenta. Os promotores dizem que ele e a mulher forneciam para traficantes informações sigilosas e drogas apreendidas. Os 250 quilos de cocaína, as armas e a munição estavam num depósito em São Bernardo do Campo. O Ministério Público Estadual diz que tudo isso pertencia ao investigador Bruno Luiz Soares Figueiredo, que há 2 anos trabalha no DENARC, o departamento que combate o tráfico de drogas. Ontem à noite, Bruno e a mulher dele, Vanilda Cândido Machado, foram presos quando se preparavam para fugir. Foi o começo da Operação Tormenta, uma força-tarefa formada por promotores e policiais da Corregedoria da Polícia Civil. Os agentes foram às ruas para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão na capital, na Grande São Paulo e no interior. No total, 11 pessoas foram presas. Em Paulínia, houve troca de tiros e 2 suspeitos morreram. As investigações revelaram que os detidos fazem parte de uma facção criminosa que age em todo o estado e que tinham ligação com o investigador do DENARC. A força-tarefa também cumpriu um mandado de busca e apreensão na sede do DENARC, no Bom Retiro. Os promotores passaram quase 2 horas aqui no DENARC, vasculhando a mesa de trabalho do investigador Bruno Figueiredo. Eles recolheram documentos que agora serão analisados. Os promotores suspeitam que o investigador passava informações sigilosas e desviava a droga para traficantes. Segundo as investigações, Bruno Figueiredo e a mulher seriam donos de parte das 3 toneladas de maconha apreendidas em agosto, com 3 cabos do Exército que transportavam a droga em um caminhão das Forças Armadas. O casal também teria avisado os traficantes sobre a operação que apreendeu drogas e armas no Cine Marrocos e na Cracolândia, no centro da capital, também em agosto. Os promotores disseram que a Operação Tormenta estava marcada para sexta-feira, mas foi antecipada justamente porque a informação sigilosa vazou mais uma vez. Pelo que a gente percebeu, houve um vazamento da operação, tanto que os alvos, o policial civil e a companheira dele, que eram os cabeças dessa organização paralela, estavam fugindo já. Ele estava com um passaporte que não é um documento de uso diário, então isso indica que ele poderia estar tentando alguma viagem internacional. A Secretaria da Segurança Pública informou que a Corregedoria da Polícia Civil apoiou os promotores durante a prisão do investigador. O suspeito foi levado para o presídio especial da Polícia Civil, no bairro do Carandiru. O advogado Jonas Marzagão, que defende o policial, disse que o cliente dele nega que tenha praticado qualquer crime. No aeroporto de Cumbica, a Receita e a Polícia Federal prenderam uma brasileira que tentou desembarcar com drogas na bagagem. A droga era metanfetamina, 5,5 kg. A passageira vinha de Barcelona, na Espanha, mas quando passou na inspeção de rotina, o raio-x detectou a substância orgânica no fundo falso da mala. A Polícia Federal não divulgou o nome da passageira presa, que vai responder por tráfico internacional de drogas. 2 linhas do metrô apresentaram problemas hoje. A linha 3 vermelha teve lentidão pertinho ali da estação Tatuapé. A assessoria do metrô não informou a causa. A linha 1 azul teve 3 ocorrências. Lentidão próximo da estação Tucuruvi e 2 falhas de tração de trens. Uma na estação Carandiru, a outra na estação Tiradentes. Nas 2, os passageiros tiveram que ser retirados das composições. Os trens da CPTM apresentam em média 10 falhas técnicas por mês. É uma a cada 3 dias. Agora, este é um levantamento que nós do SPTV fazemos. É o nosso acompanhamento.
Hoje o problema foi na linha 9 Esmeralda. Como o tempo de parada nas estações ficou maior, as plataformas ficaram lotadas. Olha só, a notícia que a gente vai dar agora parece velha, repetida, e de uma certa forma é tudo isso sim. Adivinha? Hoje de manhã teve problema em algum ponto da malha viária da CPTM. Você que assiste o jornal já viu esse tipo de reportagem. Você que usa o sistema já está cansado de viver esse transtorno. Só nesse ano você já enfrentou quantos problemas no trem? Olha, no máximo umas 5 vezes. Só esse ano? Só esse ano. A nossa produção está contando, esse é o 103º problema nos trens só do começo do ano para cá. Dá em média uns 10 problemas por mês. Isso significa que o transporte que milhares de passageiros usam tem alguma falha a cada 3 dias. A coisa mais fácil do mundo é conseguir uma entrevista de alguém que já esbarrou em uma delas. Uma vez que eu vinha e desci ali no parque antes da Sé, aí parou, a gente teve de andar nos trilhos. A falha de hoje foi na linha 9 Esmeralda, bem no começo do horário de pico. Segundo a CPTM, das 7h15 às 9 da manhã. Foi por causa de um problema técnico no equipamento. Os trens rodaram numa única via entre as estações Pinheiros e Osasco. Com isso, o tempo de parada nas estações ficou muito maior e as plataformas ficaram lotadas. Bom, agora são 3:10 da tarde, a gente está aqui na estação Pinheiros, na linha 9 Esmeralda. A gente vai embarcar agora nesse trem sentido Osasco e vamos ver quanto tempo a gente leva para chegar até lá em condições normais. Vamos embora. No meio da tarde, o intervalo entre os trens da plataforma era de 5 minutos contadinhos e sem problema nenhum, o trem ficava com as portas abertas nas estações por coisa de até 40 segundos. Por um aplicativo de GPS no celular, a velocidade média entre uma estação e outra era de mais ou menos uns 70 km por hora, o limite dos carros na Marginal Expressa. Como nos trilhos não tem trânsito, nessas condições foi tudo muito bem. Só que hoje cedo, nesse cenário aí que a gente está vendo, imagina se essa mesma viagem não foi bem mais demorada. Foi a 13ª falha do ano nessa linha. E pelo menos uma das outras 12 atrapalhou demais a vida da Orlando, que quase perdeu a entrevista de emprego. Você espera chegar, por exemplo, na Barra Funda em 5 minutos. Aí demora 15, 20 minutos e foi já, né? Aí você, com a consequência disso é que você perde o próximo ônibus e assim vira uma bola de neve, né? E como o Alfredo já se atrasou nesses tantos anos saindo de casa, sem saber se vai conseguir trilhar o caminho do trabalho em trilhos tão imprevistos assim. Chega atrasado. Eu venho da Zona Leste, então eu às vezes perco 3 horas para vir de lá até Santa Marta. Os números das falhas da CPTM, ou melhor, os números de falhas da CPTM são bem diferentes do nosso levantamento. Neste ano, segundo a companhia, foram 24 ocorrências que a CPTM chama de notáveis. A CPTM disse ainda que oferece reembolso da passagem na forma de bilhete unitário nos casos de ocorrências de grande interferência e que também disponibiliza uma declaração de ocorrência na internet. Conta de luz vai cair a partir deste domingo em 55 cidades do estado de São Paulo. 3.400.000 consumidores vão ser beneficiados. E a maior redução é para clientes da CPFL Piratininga, que atende cidades como Santos e Sorocaba. Olha só, pessoal, a redução é de 30% para consumidores industriais e de quase 20% para os residenciais. Clientes da distribuidora Bandeirante, como moradores de Guarulhos e São José dos Campos, também vão pagar menos e a tarifa vai cair quase 20% para residências e perto ali de uns 30% para as indústrias. Hoje, São Paulo registrou a maior temperatura do ano no Mirante de Santana, 35,9 graus. O repórter Renato Biasi está na estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia, fica no bairro de Santana, Zona Norte, e traz para a gente informações ao vivo. Boa noite, Renato. Boa noite, Tramontina. Estou bem em frente aqui à estação meteorológica aqui de Santana, é a principal do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Às 5 da tarde, ela marcou 36,1 graus, o recorde do ano, como você disse. Nós trouxemos aqui um termômetro para mostrar a temperatura agora, ó. Está marcando um pouco mais de 30 graus, já caiu bem a temperatura, o sol baixou, mas ainda está bem calor, né? E calor foi o que o paulistano mais sentiu hoje durante todo o dia. Nós fizemos algumas imagens, uma delas mostra, inclusive, um relógio no centro da cidade marcando 41 graus, isso com sol a pino na hora do almoço.
E essa temperatura máxima, esse recorde de hoje, também supera a temperatura máxima de outubro do ano passado, que foi de 35,8 graus, um pouco inferior. Agora, estamos só no primeiro mês de primavera, hein? Imagina no verão, hein? Tramontina. Obrigado, Renato. Olha, vamos conversar com a Maria Júlia Coutinho para saber dela até quando este forno, porque é um forno, né? Até quando o forno fica ligado, Maju? Olha, dizem os meteorologistas, boa noite para você e para todos, que até sábado, viu? Acompanha aqui comigo, Tramontina. Amanhã, olha, a gente já começa com 23, aí a máxima vai ser de 33. Sexta-feira cai para 28, aí no sábado mais nublado vai para 24 e domingo 26 graus, Tramontina. Olha só, chuva? Nem pensar? Chuva, teve já chuva hoje. Vamos ver o radar aqui, moderada. Agora esse núcleo aí tá mais pro leste, fora de São Paulo, mas choveu na zona leste. Gostaria de explicar isso, porque a gente fala de pancadas de chuva aqui, mas é aquela, Tramontina, que às vezes cai na zona sul, não cai na zona leste, cai na zona norte, não cai na oeste. É esse o padrão, chuva isolada. Amanhã tem um sistema de baixa pressão aí atuando, também tem uma frente fria, áreas de instabilidade, e aí por isso podem ocorrer as pancadas isoladas amanhã desde cedo aqui na capital. Vejamos que bairros elas atingirão. Tá bom. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Ainda nesta edição, professores aprendem a inovar usando espaços da cidade na hora de ensinar. E a seguir, a noite de decisão e vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Agora o trânsito. Vamos para a Avenida 23 de Maio, que tem o trânsito carregado nos dois sentidos. Aqui é para o centro, aqui é para o bairro. 7h21, o SPTV volta já. Assaltantes explodiram hoje cedo o caixa eletrônico dentro da subprefeitura de Pinheiros. Foi ali por volta das 5 horas da manhã. Segundo testemunhas, eram cerca de 15 homens armados. Eles renderam o segurança e os guardas civis metropolitanos que estavam numa base dentro do prédio. A polícia chegou logo, mas os assaltantes conseguiram escapar com o dinheiro. Ninguém ficou ferido e também ninguém foi preso até agora. Só este ano já são 28 roubos a caixas eletrônicos na capital e região metropolitana, conforme o levantamento da nossa produção. Futebol, noite de decisão, de vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O Santos joga por um empate em Porto Alegre contra o Internacional. Já o Palmeiras precisa vencer o Grêmio aqui em São Paulo. O Renato Peters já está na Arena Palmeirense e tem as informações. Boa noite, Renato. Boa noite, Tramontina, amigos. Um jogo decisivo, uma noite decisiva para o palmeirense, que vai ter aqui nas arquibancadas um grande reforço. 29 mil ingressos já foram colocados de forma antecipada. A gente tem uma câmera lá fora para mostrar como é que está a movimentação em volta do estádio. Está bem tranquilo até agora, mas daqui a pouquinho esse movimento deve se intensificar. Bom, a situação é a seguinte. Depois dos 2-1 lá em Porto Alegre, o Palmeiras precisa vencer. 1-0. Está na próxima fase. Se o resultado de lá se repetir, 2-1, mas para o Palmeiras, aí o torcedor vai se preparar para aquela agonia da decisão da vaga por pênaltis. A situação do Grêmio, teoricamente, é a mais tranquila. Qualquer empate classifica os gaúchos e aí elimina o Palmeiras da Copa do Brasil nessa noite que vai ter muita emoção, Tramontina. Valeu, obrigado. No Campeonato Brasileiro, o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, rejeitou o pedido do Figueirense de anular a vitória do Palmeiras no domingo passado. Para o tribunal, não houve erro de direito no segundo gol palmeirense, como pedia o time de Florianópolis. O caso vai ser arquivado e estão mantidos os 3 pontos do clube paulista. O Corinthians tem missão mais fácil hoje à noite em Belo Horizonte, diante do Cruzeiro. Será? Quem vai explicar tudo para a gente é o Bruno Lohans. Bruno, boa noite. Boa noite, Tramontina. Boa noite a você, boa noite a todos. Na teoria, de fato, é mais simples, porque venceu o primeiro jogo por 2-1, então qualquer empate dá a vaga ao Corinthians para a semifinal da Copa do Brasil. Por outro lado, uma vitória simples, vantagem mínima. 1-0 garante os mineiros, garantem então os mineiros na próxima fase, nessa semifinal. O Corinthians vai ter que suportar pressão. A gente tem imagens do lado de fora também, Renato Peters acabou de mostrar lá em São Paulo, a gente mostra aqui em Belo Horizonte, movimentação tranquila, mas daqui a pouco o bicho pega, são mais de 30 mil pessoas esperadas no Mineirão. Camacho deve ser a novidade, ele volta ao meio-campo recuperado de lesão no Corinthians. Tramontina. Valeu, Bruno. Bom trabalho. A Globo mostra Cruzeiro e Corinthians, além dos melhores momentos de Grêmio e Palmeiras, logo depois de A Lei do Amor. O Lollapalooza Brasil divulgou hoje a programação por dia de festival, em março do ano que vem. No dia 25, que é um sábado, os destaques internacionais ficam por conta do Metallica
e da banda The XX. Entre as atrações nacionais do primeiro dia estão o rapper Criolo e a banda Suricato. No dia 26, domingo, tem Strokes, The Weeknd e Duran Duran. E representando a prata da casa, a cantora Cell e a banda de rock experimental Bratislava. Os ingressos já estão à venda pela internet. Você vai ver no próximo bloco. O economista que confessou ter matado a ex-mulher na zona leste da capital foi preso pela segunda vez. E você vai ver também. Professores de São Paulo aprendem a transformar as ruas numa grande sala de aula. Vamos ver como é que está o trânsito nesse momento. A Marginal Pinheiros tem esta situação mais complicada ali perto da Ponte Cidade Jardim, mas também trânsito intenso no sentido de Interlagos. 7h26, a gente volta já. Um bebê de 6 meses morreu e uma outra criança ficou ferida hoje quando o reboco da casa desabou sobre eles. O desabamento foi nesta casa, na rua Inácio Manuel Tourinho, no Campo Limpo. As 2 crianças foram atingidas por parte do teto. Foram socorridas pelos bombeiros, levadas para hospitais da região. Ainda não há informação sobre o estado de saúde da criança ferida. Uma tentativa de assalto assustou hoje quem estava no estacionamento do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Segundo a polícia, 2 homens, numa motocicleta, tentaram roubar um PM e um GCM. Houve troca de tiros, mas ninguém se feriu. Segundo a administração do prédio, 3 carros foram atingidos. O caso foi registrado na delegacia e a polícia está fazendo buscas para tentar prender os criminosos. O economista que confessou ter matado a ex-mulher na zona leste da capital foi preso pela segunda vez. Ele estava na casa da mãe, no Rio de Janeiro, e a justiça determinou que ele responda pelo crime atrás das grades. O corpo de Mariana Marcondes, de 43 anos, foi encontrado dentro do apartamento da família no dia 19 de setembro. Segundo o laudo do IML, ela levou 19 facadas. Depois do crime, o ex-marido, Chateaubriand Bandeira Diniz Filho, foi ao Rio de Janeiro, onde deixou os 2 filhos na casa dos pais e voltou para se entregar à polícia. Chateaubriand disse que matou a ex-mulher em legítima defesa durante uma briga. 6 dias depois, a justiça revogou a prisão temporária e o economista foi solto. O Ministério Público recorreu e agora uma juíza decretou a prisão preventiva dele. O advogado Alexandre de Sá, que defende Chateaubriand, diz que vai pedir à juíza que reconsidere a prisão porque o cliente dele não oferece risco, tem endereço certo e está à disposição da justiça. Na semana passada, o advogado entregou à polícia a faca que pode ter sido usada no crime e a arma vai ser encaminhada à perícia. De janeiro a setembro, os acidentes com vítimas e as mortes no trânsito caíram em todo o estado de São Paulo. Só que não é motivo para celebrar, não, os números de mortes por colisão e atropelamento. Nas ruas e estradas paulistas, nas nossas cidades, são números como os de uma guerra. E a gente vai ver aqui, olha só. De janeiro a setembro, foram 4.313 mortes. Janeiro a setembro deste ano. Houve uma queda de 5% quando a gente compara com os números do ano passado. Só que são quase 16 mortes por dia, gente. É muita coisa. São números inaceitáveis. O número de acidentes com vítimas caiu mais. Foram 144 mil acidentes de janeiro a setembro deste ano. O ano passado foram pouco mais de 185 mil e a redução é de 22%. Neste balanço é divulgado todo mês pelo Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. Professores e gestores em educação estão discutindo maneiras de levar o ensino para fora da sala de aula. Isso é legal. Ocupar a cidade, explorar lugares públicos como museus, igrejas, parques, são algumas das ideias que eles estão experimentando para depois levar para os alunos. Parece uma volta no tempo e, de certa forma, é. Este é o casarão onde viveu Dona Veridiana, uma das mulheres mais influentes de São Paulo no século XIX. Filha de aristocratas, ela estava muito à frente de seu tempo. Pensava nessa questão da educação, da instrução, de empoderar as mulheres. Então, ela é uma referência até hoje para a gente e a casa dela também conta um pouco dessa história do período. Eu tenho um orgulho tremendo desta casa.
A visita ao casarão com o encontro com Dona Veridiana faz parte da programação desses professores, que querem fazer do ensino algo muito mais atraente. E educar não se restringe à sala de aula. O ensino pode ser levado a qualquer espaço. As ruas de São Paulo, por exemplo, estão cheias de história e de curiosidades. Dá para aprender muito numa caminhada. Essa é a proposta do Seminário Internacional de Educação Integral, que acontece essa semana na capital, com o apoio da Fundação Roberto Marinho. Ela traz uma coisa de inovação, um jeito diferente de aprender, não é? E quando as crianças têm seu repertório ampliado, elas sim conseguem assimilar mais os conteúdos, fazer mais relações e conexões entre esses diferentes conteúdos. Só hoje foram 15 atividades diferentes em 26 pontos, como a paróquia Nossa Senhora da Consolação. A cidade cresceu, os casarões deram lugar ao asfalto e aos prédios, mas tudo em volta tem uma história. No final, a gente acaba ouvindo alguns depoimentos da pessoa que se identificou, que já teve, faz alguma referência, algum link com a história dela e que grava, fixa muito mais, e ela sai daqui com a sensação de um pertencimento desse local dela também. O seminário termina amanhã no Sesc Consolação e é aberto ao público em geral. É só chegar e participar. A gente fica por aqui. As notícias do Brasil e do mundo você tem às 8h30 no Jornal Nacional, que traz a cobertura completa da prisão em Brasília do ex-presidente da Câmara e ex-deputado federal Eduardo Cunha, do PMDB. Boa noite a todos. A gente volta amanhã. Tchau.